Fisiologia cardiovascular, vasomotricidade e substâncias vasoativas. Oi pessoal, vamos dar mais uma aula de fisiologia cardiovascular. Essa aqui é uma das nossas últimas aulas de fisiologia cardiovascular, que também é uma das aulas mais importantes, que é nela que nós vamos associar muito do nosso conhecimento de fisiologia cardiovascular, do nosso conhecimento bioquímico e molecular, sobre os aspectos que envolvem a fisiologia do coração e dos vasos sanguíneos, desde um curso muito extenso que nós já viemos fazendo ao longo desses dias, um curso que envolveu desde o estudo do coração como bomba, das propriedades elétricas do coração, do ritmo cardíaco, das propriedades do sistema de condução. Nós estudamos vários aspectos relacionados à contratilidade miocárdica, tropismos cardíacos, estudamos os mecanismos de controle intrínsecos e extrínsecos dos tropismos cardíacos, estudamos a hemodinâmica, o controle do fluxo sanguíneo, estudamos também pressão arterial, seus fatores, reguladores, estudamos os fatores que ajudam a controlar a pressão arterial e como que o nosso organismo utiliza esses mecanismos de feedback negativo para manter a pressão arterial dentro de seus níveis, dentro de suas condições normais, né? Então nós vamos, ao longo dessa aula, discutir aspectos relacionados aos vasos sanguíneos, especialmente a circulação, a microcirculação e ao controle da resistência vascular. Então nós temos o objetivo agora de estudar os principais aspectos locais e externos, que nós chamamos de fatores reguladores intrínsecos e extrínsecos, que estão envolvidos na motricidade, ou seja, nos fenômenos de vasoconstrição ou vasodilatação. Isso vai nos ajudar a entender melhor a pressão arterial, vai nos ajudar a entender melhor os mecanismos de controle da pressão arterial e vai nos ajudar a entender, a afirmar conceitos de resistência vascular, fluxo e tentar perceber especialmente esse controle intricado, esses detalhes que existem sobre o controle da resistência vascular por agentes locais até onde nós conhecemos. Bom, então vamos ao programa da aula de hoje. Nós temos aqui então que como objetivos estudar um pouco sobre a resistência vascular, que já foi estudado nas aulas de hemodinâmica. Nós já vimos detalhes sobre resistência vascular, conceitos matemáticos de resistência, e vamos então fazer apenas uma pequena revisão sobre resistência vascular. Fatores que modulam a vasomotricidade, então, é o objetivo central da aula, que é dividido em duas partes. A regulação local, que na verdade envolve um tempo maior de dedicação da nossa aula, e a regulação externa ou extrínseca, que nós vamos abordar de uma maneira menos detalhada, muito porque nós já estudamos muitas dessas substâncias vasoativas no controle da pressão arterial em outros aspectos ao longo dos nossos cursos de fisiologia cardiovascular. Então nós vamos estudar a regulação local, três fatores, três aspectos da regulação local, que também é chamado de intrínseca. O fator miogênico, o autorregulação, onde nós podemos perceber que existe um controle local do próprio vaso sobre a tensão vascular. Fatores químicos, mediadores dependentes do endotélio. Mediadores, especialmente, nós vamos falar do óxido nítrico e de substâncias que são vasoconstritoras ou vasodilatadoras, mas um dos mais importantes aí que nós vamos chamar a atenção vai ser o óxido nítrico. A regulação neural e endócrina, então, ela envolve o sistema nervoso autônomo, sistema nervoso, uma inervação que a gente chama de não adrenérgica, não colinérgica, e catecolaminas, ou seja, hormônios circulantes e substâncias que estão fazendo parte de um controle endócrino
nós vamos dizer assim, né, da vasomotricidade e da resistência vascular. Ou então, rapidamente, nós já estudamos isso aqui nas aulas de hemodinâmica, rapidamente nós vamos lembrar da lei de Poisson, que governa o fluxo de fluido através de tubos cilíndricos, que pode ser aplicado aí aos vasos sanguíneos, ao controle do fluxo sanguíneo para os tecidos. Nós podemos perceber que, de acordo com a lei de Poisson, existem forças que são a favor do fluxo e forças contrárias ao fluxo. Essas forças a favor e contrárias ao fluxo, nós já definimos muitas vezes aí ao longo do nosso curso, só que agora nós vamos tentar enxergar isso de uma maneira mais matemática. Foi visto já na aula de hemodinâmica, nós podemos dizer que a principal força a favor do fluxo é exatamente essa, o gradiente de pressão. E a força contrária ao fluxo é a resistência vascular, ou seja, é a força oposta que os vasos sanguíneos fazem ao fluxo sanguíneo. Nós vamos ver que existem o sangue ao circular e ao passar de um vaso maior para um vaso menor, ele vai encontrar uma força oposta que é chamada de resistência vascular. Então, de maneira geral, nós estamos comparando essa equação com essa aqui, para dizer que, na verdade, elas representam a mesma equação. Nós estamos dizendo que toda essa parte aqui, ou seja, πr4 sobre 8nL, é igual ao inverso de resistência vascular. Então, nós vamos poder dizer que dos fatores que regulam o fluxo, ou seja, o fluxo ele tem a gradiente de pressão, que é a favor do fluxo, e a resistência vascular é contrária ao fluxo. Então, nós podemos dizer que resistência vascular é igual a 8nL sobre πr4. Ou seja, esses fatores como viscosidade, comprimento do vaso, esse número 8 e o número π são valores constantes, eles normalmente variam aí, de indivíduos para indivíduos, de pedacinhos de circulação para pedacinhos de circulação, mas o que nós queremos perceber mesmo é que o controle da resistência vascular, ele depende basicamente disso aqui, olha, da resistência, do raio do vaso, ou seja, a resistência vascular, ela varia com o inverso da quarta potência do raio do vaso. E isso é muito importante, porque uma vez que existe uma vasoconstrição, vamos supor assim, de 2 vezes, a resistência vascular aumenta 16 vezes. E o contrário, uma vasodilatação de 2 vezes faz a resistência vascular cair 16 vezes. É claro que essas variações elas não ocorrem dessa magnitude em termos fisiológicos, mas é só para dizer que pequenas alterações no calibre vascular vão influenciar muito na resistência vascular. Então, esse é o nosso objetivo da aula, estudar a resistência vascular na circulação periférica. A resistência vascular que é um fator que vai influenciar aí no fluxo. Nós podemos dizer que o fluxo depende da pressão e da resistência. A pressão é a favor do fluxo e a resistência é contrária ao fluxo. Como a pressão, existem mecanismos que tentam manter a pressão estável, e foi até aí onde nós quisemos chegar até hoje. Nós sabemos que existem sistemas de feedback negativo, como baroreceptores, reflexo baroreceptor, sistema renina-angiotensina, sistemas que podem atuar a curto, a médio prazo para tentar manter a pressão arterial constante. Nós vamos ver que o controle local, o controle do fluxo sanguíneo para os tecidos, ele acontece especialmente pelo controle da resistência vascular local. Ou seja, os tecidos que necessitam mais sangue, de maior fluxo, eles sofrem vasodilatação. Em contrapartida, naquela situação onde os tecidos necessitam de menor fluxo, existe vasoconstrição local. Então nós vamos ver na aula de hoje os principais fatores que modulam esses fenômenos de contração do músculo liso vascular de todos os vasos, mas dando atenção especial ao leito arteriolar, às arteríolas, à microcirculação e aos esfíncteres pré-capilares, que são modulados por todos aqueles fatores que nós falamos, neurais, endócrinos e locais,
no sentido de manter o fluxo sanguíneo adequado para os diferentes tecidos nas diferentes situações. Bom, então nesse contexto, onde o assunto inicial da nossa aula é resistência vascular, nós temos aqui nessa figura que a resistência vascular, ou força contrária que os vasos sanguíneos fazem ao fluxo, ela representa exatamente a diferença, a proporção entre pressão e fluxo. E a resistência vascular é maior nas arteríolas, nós podemos ilustrar aqui, exatamente devido à maior razão parede-lumen. Né? Nós podemos ter que os capilares, apesar de serem vasos com diâmetro menor, eles possuem pouca resistência vascular, porque eles não têm uma parede vascular como a das arteríolas, que tem aquela camada média, né, de músculo liso, o músculo liso mais bem desenvolvido que nós temos aí, né, com vários esfíncteres capazes de contrair e praticamente bloquear o fluxo sanguíneo para um tecido, como nós podemos perceber aqui, né? Nós podemos ver que a razão parede-lumen, né, ela é o que determina o vaso que vai ter maior resistência vascular, né? Então, nós podemos ver lá naquela fórmula onde a vasoconstrição leva à diminuição do lumen, né? Nós podemos ver que a vasoconstrição ela leva, né, uma alteração muito grande dessa relação parede-lumen, né? Então isso causa um efeito muito grande na resistência vascular, o que vai influenciar muito na distribuição do sangue para os diferentes tecidos. Nós podemos dizer que todo esse músculo liso vascular, ele recebe uma inervação simpática muito importante para esse controle, né? A noradrenalina atuando nesse músculo liso em receptores alfa-adrenérgicos e causando vasoconstrição no leito arteriolar. Bom, ao longo da aula, nós vamos estudar outros tipos de inervação simpática que também pode ser vasodilatadora em alguns locais, né? Mas nós vamos tentar dar uma concentrada nesse início do simpático vasoconstritor, para a gente poder pensar em fatores que estão tentando manter o tônus vascular, né? Então nós vamos tentar falar desses fatores intrínsecos e extrínsecos, e chamando já atenção para o leito arteriolar e para as arteríolas como sendo os principais vasos de resistência que vão modular com permitir que o sangue chegue em maior quantidade nos tecidos ou em menor quantidade nos tecidos, de acordo com as diferentes situações. E que isso é modulado de uma maneira rápida, especialmente devido a essa modulação simpática que pode aumentar ou diminuir de uma maneira bem rápida o tônus vascular, né, o grau de contração ou relaxamento do vaso. Bom, um dos nossos objetivos principais ao estudarmos resistência vascular é porque a resistência vascular, ela obviamente é um dos componentes principais da pressão arterial, tanto que nós podemos perceber que fármacos vasodilatadores, como inibidores da ECA, né, ou bloqueadores do sistema renina-angiotensina, são fármacos muito importantes no tratamento da hipertensão arterial. Ou seja, os efeitos vasculares do controle da pressão arterial são muito importantes, né? Nós temos que a pressão arterial ela é controlada, né? Ela pode ser dada pela equação débito cardíaco vezes resistência vascular, onde o débito cardíaco é uma propriedade do coração e a resistência é uma propriedade dos vasos. E que o coração e os vasos são os efetores primários, mas que os rins também são capazes de modular a longo prazo tanto o débito cardíaco, né, quanto o controle da resistência vascular local pode influenciar na volemia, o que vai influenciar no débito cardíaco. Então nós temos que os sítios efetores, né, no controle da pressão arterial especiais, nós podemos dizer aí, né, que são o coração, os vasos sanguíneos e os rins. E aqui eu destaquei os vasos sanguíneos, porque nós podemos dizer que tanto fatores neurais, quanto humorais, quanto locais estão atuando nesses três sítios efetores, e em especial nos vasos sanguíneos, no sentido de modular e de manter a pressão arterial dentro de seus valores normais, dentro
de valores normais de acordo com as situações normais, de acordo com situações de repouso mais intenso, situações de exercício físico ou estresse, né? E para tentar sempre manter a perfusão tecidual e manter o fluxo sanguíneo de uma maneira regular para os diferentes tecidos, sendo que a distribuição individual, né, a distribuição de fluxo para cada tecido varia de maneira significativa de acordo com essas situações que nós estamos chamando de situações fisiológicas, as situações de repouso clássico, as situações de repouso mais intenso ou situações de atividade física que nós chamamos de reações de luta ou fuga ou estados de alerta. Então, esse controle, essa manutenção da pressão arterial é feita de maneira muito detalhada, né? Então, nós vamos poder perceber que existem muitos fatores que vão influenciar no controle da pressão arterial e muito daí nós podemos tirar que nós muitas vezes nem conhecemos os fatores que causam a hipertensão arterial, devido à multiplicidade de fatores que servem para regular, modular, ou que de maneira geral influenciam a pressão arterial, e a resistência vascular é uma das principais. Então, nós vamos dar uma ênfase especial na aula de hoje para o controle da resistência vascular, porque a resistência vascular influencia na distribuição de sangue, ou seja, no fluxo tecidual diferenciado, e tem uma influência especial em alguns territórios, como o sistema nervoso central, tecidos renais, né, que servem não só para exercer sua função clássica de depuração do sangue, mas também participam de toda uma integração entre controle da pressão arterial, controle osmótico e outras situações especiais aí, como tecido, sistema gastrointestinal. Então nós vamos dar uma ênfase para essa resistência vascular aí. Então, primeiro, a regulação local ou intrínseca da resistência vascular. Antes de falar de substâncias químicas, eu queria falar do controle ou do autocontrole, né, da autorregulação, que também tem o nome de fator miogênico, e que, na verdade, ele é um dos principais fatores que serve para o controle da tensão no vaso, ou seja, para manter a tensão constante na circulação. O fator miogênico, ele, em resumo, ele diz o seguinte, ele diz que ele se baseia na lei de Laplace, né? Nós podemos ver aqui a lei de Laplace, onde ela relaciona, né, a tensão e o raio com a pressão, né? Nós podemos dizer que o raio é uma proporção, né, entre a pressão e a pressão, né, é uma proporção entre a tensão e o raio do vaso, né? Então, o que nós podemos relacionar com esse fator intrínseco? Nós podemos relacionar isso também com a lei de Frank-Starling, né, onde o fator miogênico, ele na verdade é o seguinte: quando a perfusão tecidual aumenta por aumento da pressão de perfusão, ou seja, se existe uma vasodilatação local, o fluxo sanguíneo local ali tende a aumentar, a tensão na parede do vaso também aumenta. A contratilidade do músculo, a capacidade contrátil do músculo liso vascular aumenta, independente de substâncias químicas, né, pelo próprio fator que é relacionado com a lei de Frank-Starling, né, ou seja, quanto maior a tensão sobre o músculo, mais distante os filamentos contráteis, né, ficam, e ali, como é músculo liso, né, a gente não pensa muito naquelas miofibrilas mais, mas é uma coisa que a gente pode dizer que tem, né, um aspecto fisiológico parecido, né? Ou seja, o distanciamento, né, a expansão, né, das células, ela aumenta a afinidade dos filamentos contráteis ao cálcio, ela tem alguns mecanismos moleculares que nós vamos estudar aí, né? Ela aumenta a facilidade da entrada de cálcio na célula, e isso aumenta a contração do músculo liso, né? De maneira que ele tem, né, a função de manter, né, a tensão constante, ou seja, se a pressão aumenta, o raio também, né, o raio diminui, né, para
tentar manter a tensão ali sempre constante, como a gente pode observar aqui nessa figura, né? Ou seja, sempre que a pressão em determinado leito vascular ela tende a diminuir ou aumentar, existe uma tendência do vaso sanguíneo também ter uma alteração na sua tensão para mais ou para menos, de acordo com a distensão ou a contração do vaso, né? Então, o exemplo que a figura dá para nós aqui é um exemplo interessante, que eu quero usar essa figura não só para explicar o fator miogênico, mas para poder tentar fazer com que a gente respire exatamente isso. Olha, como que é mantido, né, o tônus vascular em determinada circulação, né? Olha, então aqui a gente está pensando, né, no músculo liso de determinado vaso sanguíneo de um tecido qualquer, tá? Então aqui esse vaso sanguíneo, né, ele é mantido, né, o tônus vascular ele é mantido de acordo com os potenciais de ação que são gerados nesse músculo de acordo com os diferentes marcapassos. O que seriam esses diferentes marcapassos? Então aqui ele está dando o exemplo, né, de que aquele músculo está em controle primário por dois marcapassos básicos, pelo tônus simpático e pela quantidade de óxido nítrico, por exemplo, né? Então nós temos ali vários fatores, né, que podem estar. Então nós não temos um ou dois marcapassos só, né? Nós temos que vários fatores que são contráteis, né, que estimulam a contração do vaso ou que inibem a contração do vaso, estão contribuindo para a geração de diversos tipos, né, diversas potenciais de ação, que a gente chama de potenciais de ação marca-passo, né? Então, posso estar sobre o efeito de um marca-passo 1, de um marca-passo 2, de um marca-passo 3. Esses marca-passos podem ser desde substâncias químicas até o tônus autonômico. Então, nós temos aqui que o resultado, né, o resultado do tônus vascular, ele é o resultado do somatório dos diferentes marcapassos que existem controlando ali o tônus vascular, né? Então nós podemos dizer aqui que no caso do fator miogênico, né, aqui já levando para o controle autonômico, para o controle autonômico, não, para o controle que a gente chama de local, controle, o autocontrole, né, a autorregulação do músculo liso vascular pela pressão, pelo próprio fluxo sanguíneo. Nós podemos ter aqui que imagina que esse vaso está lá com seu tônus normal, né, contrai, relaxa, né, mantendo ali aquela pulso, né, aquele pulso na microcirculação, mas que vai manter uma média, né, de pressão, uma média na tensão vascular. E que essa tensão média, quando acontece, por exemplo, ali uma vasodilatação, olha, uma distensão do vaso, né, esse vaso distende, isso ativa mecanismos no músculo liso vascular que aumenta tanto a atividade do marcapasso 1 quanto do marcapasso 2, né? Aumenta a atividade da contratilidade das células do músculo liso vascular em geral, né? Então nós temos uma somação temporal, né? Ou seja, esses potenciais de ação se somam e vão mantendo uma faixa estável no tônus vascular, só que a gente pode perceber, ele estava aqui num nível, né? E agora ele se somou e começou a aumentar, né? Então nós podemos dizer que esse fator miogênico, né, ou regulação local ou autorregulação, ele é responsável pela manutenção do fluxo sanguíneo em função da grande variação de pressão arterial que pode acontecer ao longo do tempo, né? Nós podemos dizer que existe essa autorregulação que permite com que, se a perfusão local diminui, o próprio vaso diminui a sua contratilidade e permite que a tensão seja mantida constante, que o fluxo sanguíneo local seja mantido dentro da necessidade daquele tecido para aquela situação, né, em função exclusiva da variação da pressão em determinado valor, valor fisiológico.
Então nós conseguimos entender, né, melhor esse mecanismo desse fator miogênico quando nós olhamos esses desenhos, mas a figura eu acho que ela nos ajuda a entender melhor o fator miogênico, porque ela já vai direto ao mecanismo. Tá? Então eu vou tirar meu rosto aqui, que eu acho que fica mais fácil. E vamos lá então, olha. Essa primeira figura, ela mostra pra gente que na membrana da célula do músculo liso dos vasos sanguíneos, existem canais importantes para nós aqui. Olha. Canais não seletivos sensíveis ao estiramento. Eles permitem a entrada de cargas positivas na forma de cálcio e sódio. E canais para cálcio sensíveis à voltagem, que são ativados, obviamente, pela entrada de cargas positivas. Então, o estiramento ele é capaz de estimular esse canal e permitir a entrada de cargas positivas, que estimulam esse canal, o que permite entrada de cálcio. Então, nós já estamos vendo aqui influxo de cálcio, que vai contribuir para a contração do músculo. O influxo de cálcio estimula mais ainda a liberação de cálcio do retículo, das liberações intracelulares dos estoques de cálcio. E o estiramento, ele também estimula a fosfolipase C, que é uma enzima de membrana que converte o fosfatidil-inositol, formando diacilglicerol e inositol trifosfato, que são sinalizadores de cálcio. O inositol trifosfato leva à saída de cálcio do retículo e o diacilglicerol ativa a proteína quinase C, que leva ao aumento da entrada de cálcio através de canais de cálcio de membrana. Então, nós temos um aumento do influxo de cálcio, o que vai aumentar a contratilidade da célula. Então, quanto menor o estiramento, menor o influxo de cálcio. Então, nós podemos relacionar isso com a tensão vascular. Nós podemos relacionar isso com aquilo que eu já estava falando. Quando a perfusão aumentar, ocorre um maior estiramento, que é proporcional à perfusão, e isso aumenta o tônus vascular no sentido de manter a tensão constante naquele território. Só que isso tem uma faixa de ganho, tá? E ele tem também uma contribuição de um outro mecanismo que é o mesmo, na verdade. Essa entrada, deixa eu tirar aqui meu rosto de novo, essa entrada de cálcio na célula, ela é também contrabalanceada pela saída de potássio. Então isso não permite que o mecanismo miogênico ele leve a uma contração até além de determinada faixa. Nós temos que, com esse influxo de cálcio, existem canais de potássio sensíveis à voltagem. Esses canais de potássio são ativados, permitindo a saída de potássio, que vai equilibrar essa situação toda. Então, nós temos também canais de potássio sensíveis ao cálcio. Então, esses dois canais são ativados, permitindo o efluxo, ou seja, a saída de potássio. Permitindo que a saída de potássio ela vai contrabalancear esse mecanismo de entrada de cálcio, o que vai contrabalancear essa contração, impedindo que a contração seja uma contração excessiva. Como a gente pode ilustrar nessa outra figura aqui, olha, essa figura ela mostra a variação da pressão de perfusão aqui no eixo do X, a pressão de perfusão no tecido, então aqui à medida que a pressão vai aumentando, a atividade muscular também vai aumentando. Então, o que ele mostra aqui, que existe um aumento de fluxo, ou seja, à medida que a pressão de perfusão vai aumentando, porque o fluxo vai aumentando, e aqui nós temos o intervalo de autorregulação, ou seja, o intervalo fisiológico ele está dentro dessa faixa roxa aqui, ou seja, a pressão de perfusão, à medida que ela vai variando dentro dessa faixa, ela vai permitindo que o fluxo sanguíneo seja controlado de uma maneira a ser mantido um fluxo sanguíneo constante, apesar de alteração na pressão basal.
né? Então nós temos que, se a pressão, né, de perfusão ela cai até determinado ponto, né, nós podemos dizer que quando ela cai a níveis inferiores a 40, né, milímetros de mercúrio, quando a pressão de perfusão ela cai bastante, a gente diz que atinge a chamada pressão de fechamento, né, ou seja, essa queda da perfusão, né, essa queda de pressão, né, ela vai estimular o mecanismo miogênico, o que vai bloquear o fluxo sanguíneo para o tecido, né? Então nós temos que existe também, né, essa faixa de ganho que nós estamos vendo aí, que é dada pelo fator miogênico. E com isso nós podemos dizer, né, que esse mecanismo miogênico, ou autorregulação, ou regulação local, ele vai ser o mecanismo responsável por manter a constante, independente de variações para mais ou para menos da pressão de perfusão, né, ele é responsável por manter constante o fluxo sanguíneo tecidual, independente de quedas ou elevações instantâneas na pressão, né, se acontecer quedas da pressão, né, vai acontecer ativação do mecanismo miogênico, ou se acontecer aumento da pressão, vai acontecer uma inativação do mecanismo miogênico, né, e isso vai, né, alterando o calibre vascular de acordo com a pressão, mantendo o fluxo constante, apesar de variações na pressão basal, né? Então a gente pode dizer, né, que o tônus miogênico, né, ele pode ser considerado os principais fatores de regulação dos local, né, dos vasos de resistência do organismo. Também a gente pode dizer que essa capacidade de autorregular o fluxo, ela é bem ou mais desenvolvida em territórios que apresentam elevado automatismo, né? Quanto maior essa importância, eles também têm uma maior importância nesse fator local, como musculatura vascular renal, cerebral, esplâncnica, né? Então, nesses locais onde a inervação é mais intensa, nós temos uma importância maior aí, né, desse fator miogênico na regulação da vasomotricidade. Então nós temos que esse fator miogênico, né, ele é complementar aos mecanismos metabólicos que nós vamos estudar aí agora. Bom, então agora ainda nós estamos falando de autorregulação, só que nós estamos falando da regulação local feita por fatores químicos. Quais são os principais fatores químicos que modulam o tônus vascular? Gases, O2 e CO2, ácido, H+, íons potássio, nucleotídeos, como nucleotídeos de adenosina e adenina, e a osmolaridade local. Então nós podemos dizer que, dentre esses fatores, né, nós temos fatores que vão contribuir para a variação do tônus vascular frente a situações onde eles diminuem ou aumentam no espaço intersticial. Nós estamos vendo aqui na figura, né? Então nós temos aqui as células dos tecidos, né? Por exemplo, as células do tecido muscular, né? E aqui os fatores que influenciam na regulação local ou intrínseca, né? Nós podemos colocar desse lado, tá, os fatores que estão contribuindo para a contração dos vasos, e desse lado os fatores que estão contribuindo para a dilatação dos vasos. Nós podemos observar que o oxigênio é um dos fatores de regulação local, né? O oxigênio ele participa dessa regulação local ou intrínseca, especialmente quando as alterações na pressão parcial, que nós vamos traduzir aí como concentração de oxigênio no líquido extracelular, né? Essa concentração de oxigênio, e apesar de já ser conhecido há muito tempo que a diminuição da concentração de oxigênio ou a hipóxia tecidual ou hipoxemia, ela causa vasodilatação, os mecanismos não são conhecidos.
nós podemos dizer alguns mecanismos propostos, né, para essa vasodilatação provocada pela queda do oxigênio, né? Então nós temos que a queda de oxigênio, ela pode estar relacionada à diminuição da produção de ATP local. É um dos fatores que pode influenciar aqui, né, na vasodilatação. Então, de maneira que a diminuição da quantidade de ATP no líquido extracelular, ou mesmo o aumento da quantidade de nucleotídeos de adenosina, né, de ADP, ou nucleotídeos de adenina, especialmente, né, a redução do ATP no líquido extracelular, ela é capaz de ativar canais de potássio sensíveis ao ATP na membrana do músculo liso vascular. Então, com a queda do oxigênio, existe diminuição da quantidade de ATP e ativação desses canais, o que hiperpolariza a célula muscular e leva à vasodilatação. Então, os principais mecanismos, né, propostos para essa vasodilatação provocada pelo oxigênio. E juntamente com o oxigênio, o CO2 e o H+, eles andam juntos, né? O oxigênio, à medida que o oxigênio vai sendo consumido, ou seja, à medida que as concentrações de oxigênio vão diminuindo, as concentrações de CO2 e H+ vão aumentando, e o aumento local de CO2 e H+ também são fatores que aumentam a dilatação. Então nós podemos dizer que o aumento do metabolismo local, né, especialmente o consumo de oxigênio e o aumento da produção local de CO2 e H+, são sistemas especiais que aumentam o fluxo sanguíneo local, né, naquele contexto, né, que o tecido que mais metaboliza, mais recebe sangue. Né? Então o CO2, né, e o H+, na verdade parece que o mecanismo é devido à acidificação do meio, né? O CO2 pode ser convertido em H+, e a acidificação do meio, ele reduz, na verdade, a afinidade dos filamentos contráteis ao cálcio, a afinidade de todos os mecanismos contráteis ao cálcio, o que leva, o que promove essa vasodilatação. Então, o oxigênio influencia principalmente nas concentrações de ATP, né? A sua queda, né? E levando a queda de ATP, ativação de canais de potássio, e o CO2 e o H+, ao aumentarem o tecido, também são capazes de promover vasodilatação. Então são fatores, né, que vão contribuir para o aumento do fluxo sanguíneo local em situações de aumento do metabolismo. Né? Então nós podemos relacionar essa regulação química como sendo uma das regulações principais, né, que vão fazer com que aquele tecido que mais esteja metabolizando naquele momento esteja recebendo um maior aporte sanguíneo, né, sempre sendo, entendendo lá, né, como sendo aquele fator miogênico, sendo o responsável por manter a tensão, né, de maneira geral, independente das variações de pressão, né? Então agora nós estamos conseguindo encaixar uma coisa com a outra, né? E os fatores químicos entrando em equilíbrio no sentido de manter um controle mais localizado, né, do fluxo sanguíneo. Né? Os íons potássio também tendem a se acumular no líquido extracelular quando acontece um aumento intenso do metabolismo, e os íons potássio, eles também são vasodilatadores, apesar da gente não entender muito bem esse mecanismo. A gente sabe que o acúmulo de potássio no líquido extracelular, ele vai reduzir o gradiente de concentração de potássio entre o líquido intra e o líquido extracelular, o que vai dificultar a saída de potássio. Então ele vai dificultar, ele vai causar essas alterações no potencial de membrana aí, né? Mas até hoje a gente não conhece direito, né, os mecanismos que são atribuídos pelos quais o acúmulo de potássio é capaz de causar essa vasodilatação. Então nós temos que o aumento do metabolismo, né, ele está associado a esses fatores: diminuição de oxigênio, aumento de CO2, aumento de H+, aumento do potássio, aumento dos nucleotídeos, né, adenina e adenosina, né, e esses nucleotídeos, eles também são vasodilatadores, né, eles também têm a capacidade de causar a dilatação vascular.
e que, apesar da gente também não conhecer muito bem o mecanismo da vasodilatação provocada por esses nucleotídeos, sabe-se que eles podem, além de inibir o tônus simpático, eles podem também causar uma vasodilatação direta devido à interação, né, desses nucleotídeos de purinas com seus receptores purinérgicos, especialmente P2. Esse é um receptor que está associado à ativação da adenilciclase com aumento dos níveis intercelulares de AMP cíclico, e nesse caso ele influencia a diminuição, né, ele comanda a diminuição da entrada de cálcio na célula, e ele também diminui a afinidade dos filamentos contráteis ao cálcio e também é capaz de causar hiperpolarização, né? Então a interação desses nucleotídeos, principalmente a adenosina, né, mas também a AMP, a ADP, né, e o próprio ATP, né, são fatores que são vasorrelaxantes, né, quando eles interagem ali nesses receptores P2, né, então eles têm a capacidade de causar esses fenômenos vasodilatadores, hiperpolarizantes, ou diminuindo a afinidade ao cálcio, ou diminuindo a entrada de cálcio na célula. A osmolaridade local também é um fator que é conhecido, né, e que ele também é capaz de alterar o tônus vascular, e a alteração da osmolaridade pode levar à alteração do tônus vascular. O aumento da osmolaridade local, né, então ele é um fator vasodilatador, né, então nós também não conhecemos muito bem o mecanismo pelo qual o aumento da osmolaridade local exerce essa influência vasodilatadora, mas ele também parece que esse aumento de osmolaridade ele leva à diminuição da afinidade dos filamentos contráteis ao cálcio. No entanto, isso nunca foi demonstrado. E o que já foi demonstrado é que esse aumento da osmolaridade local é capaz de influenciar nos neurônios simpáticos que inervam os vasos, diminuindo a atividade simpática. Então, essa figura, né, ela ajuda, né, a completar a outra figura que nós estávamos vendo, né, com os fatores que vão influenciar, né, na vasodilatação, né, e que também, né, além de contribuírem para a vasodilatação por atuarem diretamente, né, no músculo liso vascular, né, eles atuam lá no músculo liso vascular, causando a dilatação do músculo liso vascular, eles atuam no neurônio simpático, inibindo a atividade noradrenérgica, né? Nós sabemos que a atividade noradrenérgica é vasoconstritora, então eles também têm esse mecanismo de ação, né? Então, oxigênio, CO2 e H+, né? Nesse caso aqui, nós não estamos falando dele, né? Nós estamos falando especialmente dos nucleotídeos aqui, né? E da osmolaridade local, né? Que são fatores que, além, né, de exercerem um efeito hiperpolarizante sobre a célula muscular lisa, né, e de levarem vasodilatação por si próprios, eles ainda interferem no tônus simpático local, diminuindo a atividade, a liberação de noradrenalina, diminuindo o efluxo simpático e, com isso, causando esse efeito vasodilatador. Então são fatores, né, que nós podemos perceber que estão relacionados ao aumento do metabolismo local, né? E nós podemos fazer um raciocínio inverso, né? O seu balanço para o outro lado, né, aqui no caso do oxigênio aumentando, né, e das outras substâncias diminuindo, também vamos observar que o tônus vascular ele aumenta agora, né, ele altera agora no sentido de aumentar. Né? Então nós temos que esses fatores eles podem contrabalancear no caso de, né, um repouso muito intenso, né, onde existe abundância de oxigênio e as concentrações de CO2 e H+ diminuem, os nucleotídeos não são tão produzidos em tanta intensidade, os fenômenos acontecem de maneira inversa. Bom, então ainda dentro desse controle local, né, nós vamos chamar a atenção agora para as substâncias produzidas pelo endotélio. Né? Então, as substâncias produzidas pelo endotélio, elas são de extrema importância no controle
do tônus vascular. Que até então nós estávamos falando de substâncias locais, né, mas que não dependem de sua produção pelo endotélio, né? E nós vamos ver que o endotélio ele é capaz de produzir tanto substâncias vasoconstritoras quanto substâncias vasodilatadoras. Então, né, nós já estamos, né, percebendo ao longo dessa aula, né, que o tônus vascular mesmo, né, aquele tônus basal, né, ele é mantido por vários marcapassos, né, daí que a gente vai entender melhor aquela figura lá, né, anterior, né, ele é mantido por fatores locais, pelo tônus miogênico, né, pela autorregulação, né, então eles todos estão atuando ali ao mesmo tempo e né, o balanço entre eles que vai ser responsável pela origem do tônus vascular basal. E que o controle do fluxo sanguíneo regional ele pode ser controlado por alterações do tônus local. Então, nós vamos falar aqui agora da importância do endotélio, né, nessa regulação intrínseca. Essa figura, né, ela tenta ilustrar ao mesmo tempo as substâncias produzidas pelo endotélio, aqui nas células mais acinzentadas, castanhas, e na célula, né, as substâncias produzidas pelo endotélio, e ao mesmo tempo o seu mecanismo de ação nas células musculares lisas. Então ela parece um pouco complicada, mas eu vou tentar explicar essa figura pedacinho por pedacinho aí. Então nós precisamos de muita atenção. E nós vamos acabar voltando nessa figura algumas vezes ao longo da aula aí para falar das substâncias em maiores detalhes. Então, para fazer um resumo geral, um apanhado geral, né, das principais substâncias vasodilatadoras produzidas pelo endotélio aqui nessa parte, e nessa outra célula as substâncias vasoconstritoras produzidas pelo endotélio. Substâncias vasodilatadoras. A principal substância vasodilatadora produzida pelo endotélio, chamada de óxido nítrico. Vamos falar com maiores detalhes sobre o óxido nítrico. Existe um outro fator, que é ainda chamado de fator, porque a gente ainda não elucidou qual é a substância química. Ele tem o nome de fator hiperpolarizante derivado do endotélio. E os derivados do ácido araquidônico, especialmente a prostaglandina I2 ou prostaciclina, que são fatores vasorrelaxantes derivados do endotélio. São esses os principais que nós vamos estudar aqui. Tá? Esses fatores relaxantes derivados do endotélio são fatores que, em geral, hiperpolarizam as células musculares, né, como nós já estamos falando ali, levando a saída de potássio, né, eles têm mecanismos próprios que hiperpolarizam as células musculares, o que leva ao seu relaxamento. Né, muitas vezes leva a diminuição da afinidade ao cálcio, que leva a diminuição da entrada de cálcio na célula. Tá? E nós vamos estudar também os fatores que controlam a liberação das substâncias vasodilatadoras pelo endotélio, que estão ilustradas aqui na figura ainda, ó, como acetilcolina, bradicinina, né, que são substâncias químicas, né, que atuam sobre as células do endotélio, estimulando a produção dos fatores vasorrelaxantes. Né, serotonina, né, aqui 5-hidroxitriptamina, e angiotensina 2, tá? E nós temos, né, também as substâncias agora vasoconstritoras, né, produzidas pelo endotélio, né? Substâncias vasoconstritoras produzidas pelo endotélio, endotelinas são as principais, nós vamos falar delas aí. Angiotensina 2 tecidual, né, que nós vamos chamar atenção para o sistema renina-angiotensina tecidual, e a prostaglandina H2, além dos radicais livres e dos compostos nitrohidrogenados livres, tá? Que também exercem um efeito vasoconstritor. Né? Eles também têm substâncias, né, que são responsáveis pela liberação deles nas células, tá? Como a angiotensina 2. Né? Aqui a angiotensina 2 está atuando no receptor chamado AT2, tá? E aqui a angiotensina 2 atuando no receptor AT1, né? São receptores diferentes. Tá? E
endotelinas também exercem uma autorregulação, a 5-hidroxitriptamina. Nós vamos chamar a atenção detalhada para cada pedacinho desse aqui, tá? De maneira que as substâncias vasoconstritoras, as endotelinas, a angiotensina 2 ou as prostaglandinas, elas estimulam o aumento de contratilidade, especialmente aumentando a entrada de cálcio na célula, especialmente aumentando o influxo de cálcio. Enquanto que as substâncias vasodilatadoras atuam hiperpolarizando e diminuindo a afinidade ou o influxo de cálcio, as substâncias vasoconstritoras atuam de maneira geral, tentando diminuir, aumentar a entrada de cálcio na célula e aumentar a contratilidade do músculo. Então nós temos que o tônus basal ele é mantido por uma integração entre as concentrações dessas substâncias que são produzidas pelo endotélio, mas que também dependem de outras substâncias produzidas por neurônios, por células, ou fatores produzidos por plaquetas ou por células brancas do sangue aí. Então nós temos uma modulação endócrina e neural do endotélio, e local, o endotélio, ele pode ser modulado por substâncias produzidas por neurônios, por substâncias produzidas por células e por substâncias produzidas por glândulas ou substâncias locais aí. Então, o endotélio ele tem um papel essencial na manutenção do tônus vascular. Qualquer desequilíbrio na produção dessas substâncias é capaz de influenciar no tônus vascular, o que nós vamos trazer lá para a pressão arterial, para a gente poder pensar em hipertensão essencial, em algumas síndromes hipotensivas ou hipertensivas, em diminuição ou aumento da pressão local, em alteração do fluxo sanguíneo regional. Então, essas substâncias vasoconstritoras ou vasodilatadoras dependentes do endotélio. Nós vamos começar falando do óxido nítrico e vamos passando então para as outras substâncias, dando uma ênfase especial para o óxido nítrico como vasodilatador, e dando também uma ênfase especial para o sistema renina-angiotensina e para as endotelinas como sendo sistemas vasoconstritores. Então, desse lado, as substâncias vasodilatadoras e desse lado, as substâncias vasoconstritoras, com as substâncias que estimulam a liberação de uma e outra e com os mecanismos de ação resumidos das substâncias vasodilatadoras e das substâncias vasoconstritoras nas células musculares. E nós vamos tentar detalhar essa figura aí agora. Então nós vamos falar primeiro do óxido nítrico. O óxido nítrico ele é um fator produzido pela célula endotelial. E quando ele foi descrito pela primeira vez, a gente nem sabia que era óxido nítrico, igual hoje a gente faz com o EDHF, o óxido nítrico foi chamado de EDRF, o fator relaxante derivado do endotélio. Fator porque não se sabia ainda o que era. Depois de um certo tempo se descobriu que era esse gás, um gás solúvel que é produzido a partir da hidrólise de um aminoácido, que é a partir da L-arginina. Então essa aqui é a célula do endotélio, e a partir da L-arginina, sob a ação de enzimas da célula, que são chamadas de NO-sintases. Existem 3 tipos de NO-sintases, tá? E a NO-sintase que é expressa pelo endotélio é chamada de NO-sintase C ou NO-sintase 3. E ela é uma enzima que tem seu aumento de expressão na célula com o aumento dos níveis de cálcio. Então, fatores que aumentam a entrada de cálcio no endotélio, elas são capazes de aumentar a atividade ou a produção de NO-sintase, e isso aumenta a conversão da L-arginina em óxido nítrico, e o óxido nítrico tem efeitos vasorelaxantes na célula muscular lisa. Então nós falamos que o óxido nítrico ele é um vasodilatador, tem um efeito parácrino, ele é produzido pelo endotélio e se difunde da célula muscular lisa e causa dilatação da célula muscular lisa. O óxido nítrico ele tem como o mecanismo de ação principal, que o óxido nítrico ele é capaz de ativar uma enzima intracelular chamada guanilato ciclase. E a guanilato ciclase converte o GTP formando GMP cíclico, e o GMP cíclico ativa a proteína quinase dependente de GMP cíclico. A proteína quinase dependente de GMP cíclico fosforila os canais de cálcio
né? E ela é capaz de inibir a entrada de cálcio, tá? Por fosforilar os canais de cálcio tipo L, e ela ativa a cálcio ATPase, tanto na membrana da célula quanto no retículo. Então ela leva a saída de cálcio para fora da célula e a saída de cálcio do citoplasma para dentro do retículo, né? Além de inibir a fosfodiesterase, impedindo a degradação do AMP cíclico na célula. A proteína quinase G, ela também inibe a formação do complexo cálcio-palmodulina. Então ela tem diversos efeitos, né, que são que contribuem para esse efeito vasorelaxante do óxido nítrico, né? Ou seja, o óxido nítrico, ao exercer seu efeito, né, ele é capaz de ativar um segundo mensageiro, né, a produção de segundo mensageiro, que é o GMP cíclico, que tem vários efeitos ao ativar a proteína quinase G. Além de ter todos esses efeitos sobre o cálcio, ela também ativa canais de potássio, que hiperpolariza a célula, e ativa a bomba de sódio e potássio, que tem efeito eletrogênico, né? Que tem aquele efeito de gerar eletronegatividade da célula, né? E isso também leva a um efeito hiperpolarizante na célula, além, né, de vasorelaxador, por impedir a entrada de cálcio, impedir, né, todo o processo de dificultar, né, o processo de contração do músculo. O óxido nítrico, ele é capaz de causar hiperpolarização da célula por estimular canais de potássio e por estimular a sódio-potássio ATPase. E parece que esse efeito sobre os canais de potássio e sobre a bomba de sódio e potássio, ela acontece de maneira independente, né, a ativação da guanilato ciclase, né, ou seja, independente da proteína quinase G. Né? A proteína quinase G também faz isso, mas o óxido nítrico parece que ele consegue exercer efeito direto nos canais de potássio e sobre a sódio-potássio ATPase, né, uma ação que não é muito bem entendida ainda, mas já foi demonstrado que na presença de óxido nítrico, ambas essas estruturas elas exercem uma maior atividade. Então isso contribui para a hiperpolarização da célula. De uma maneira mais detalhada aqui, né, mostrando as isoformas da NO-sintase. Né, a NO-sintase 1 é mais expressa em neurônios, a NO-sintase 2 mais em macrófagos. O óxido nítrico, né, ele contribui para sistemas de defesa, para diversos sistemas de transdução de sinais nas células, né, nas regiões de macrófagos ou, né, nas células do sistema nervoso central, né, e a NO-sintase 3, como eu disse lá, a NO-sintase endotelial, né. Então aqui mostra uma ilustração das regiões que são homólogas, né, e heterólogas nessas três isoformas da NO-sintase. São enzimas que são enzimas oxidativas, né? Então elas dependem de coenzimas, né? Como NADPH. Então aqui está mostrando a conversão, né, de L-arginina, primeiro em L-hidroxiarginina, e aí na próxima, né, vem a entrada de oxigênio e a formação de óxido nítrico com a liberação do aminoácido citrulina, que pode ser reaproveitado para a célula, né, para ressíntese de óxido nítrico. Então aqui, né, resumindo o mecanismo de ação do óxido nítrico, o óxido nítrico ativa a guanilato ciclase e a guanilato ciclase, né, ela ativa canais de potássio, ela inativa as proteínas dependentes de cálcio, ela, em resumo, né, ela leva à hiperpolarização da célula e dentre diversas ações sobre o cálcio, ela dificulta os efeitos do cálcio de maneira geral. Então aqui também serve para ilustrar a síntese de óxido nítrico, né? O óxido nítrico a partir da L-arginina, né? A gente forma óxido nítrico mais citrulina, a citrulina pode ser reaproveitada, diversas substâncias que estimulam a síntese de óxido nítrico. Nós já falamos da acetilcolina e da bradicinina, e aqui algumas taxininas, como a substância P, a insulina também é capaz de estimular a síntese de óxido nítrico, né? E o óxido nítrico, via guanilato ciclase ou via direta, ele causa o relaxamento da célula muscular do vaso sanguíneo.
Então aqui voltando nessa figura, né, para a gente visualizar de novo, né, alguns fatores que nós vamos falar deles isoladamente, né, contribuem para o aumento da atividade da neossintase. Lembrando, receptores beta-adrenérgicos, né, aumentam a entrada de cálcio, ação adrenérgica direta no músculo, né, mas aqui a ação adrenérgica no endotélio. Ação da bradicinina sobre seus receptores, isso da acetilcolina, né, também sobre os receptores M3, além da própria circulação do sangue, né, além da que a gente chama de tensão do estresse de cisalhamento, ou shear stress, a própria circulação do sangue na parede vascular é responsável né, pela liberação de óxido nítrico. Então, nós temos um tônus né, de óxido nítrico que pode ser modulado pelo aumento ou pela diminuição desses fatores aí e de outros fatores que nós podemos ver aí em outras figuras, né, ali como substância P, insulina, né, outros fatores que contribuem para a liberação de óxido nítrico. Juntamente com o óxido nítrico, nós temos outros fatores vasodilatadores dependentes do endotélio. Um que é chamado de EDHF, tá? E o EDHF, até hoje a gente não conhece muito bem a estrutura dele, não sabe a origem né, bioquímica dessa molécula, mas nós sabemos que ele tem a capacidade de atuar na célula do músculo liso e hiperpolarizar a célula, e que provavelmente esse mecanismo é devido à ativação de canais de potássio sensíveis a agentes hiperpolarizantes, né, sensíveis ao ADHF, e isso causa o efluxo de potássio e a hiperpolarização da célula. As células também, né, sob estímulos né, de substâncias vasodilatadoras, elas são capazes de produzir prostaciclina, que é um derivado do ácido araquidônico, né, a enzima ciclooxigenase, converte o ácido araquidônico a endoperóxidos cíclicos, que são convertidos pela ação da prostaciclina sintase em prostaciclina, e a prostaciclina ela atua na célula do músculo liso por um mecanismo que é um mecanismo semelhante ao que acontece com purinas, né? Nós falamos lá de purinas lá atrás, né? Onde elas atuam no receptor P2 lá e aumenta a produção de AMP cíclico, né? Então, via aumento da produção de AMP cíclico, existe ou seja, aqui no caso, né, as prostaciclinas, né, a PGI2 atuando no seu receptor próprio, né, ela ativa a adenilciclase, né, via proteína G, que aumenta a produção intracelular de AMP cíclico, e o AMP cíclico, ele hiperpolariza a célula, porque ele dificulta a entrada de cálcio, dificulta a saída de cálcio da célula a partir do retículo sarcoplasmático, ele hiperpolariza a célula também porque ele ativa canais de potássio e ele, além disso, ele diminui a afinidade dos filamentos contráteis ao cálcio. Então nós temos um efeito né, de inibição aqui, né, do AMP cíclico da contração da célula muscular lisa, né, que nós estamos chamando a atenção aqui para prostaglandinas, né, porque nós estamos falando de agentes mediadores do endotélio. Mas lá atrás, quando nós falamos de purinas, né, quando nós falamos de purinas, nós podemos ter esse mecanismo como muito semelhante, né, até o que é entendido até hoje, né, o mecanismo de ação das purinas, como nucleotídeos de adenina, adenosina, sobre os receptores agora, né, receptores próprios, P2, né, que estimulam também a produção de AMP cíclico, e nesse caso, né, como eu disse lá, esse AMP cíclico vai inibir a contração do músculo por diversos mecanismos, incluindo a ativação de canais de potássio, a inibição de canais de cálcio e a redução da afinidade ao cálcio. Então, os agentes vasodilatadores produzidos pelo endotélio, nós estamos resumindo aqui né, o óxido nítrico, que é o mais entendido, a gente diz que é o principal, que nós conhecemos mais substâncias que atuam na formação de óxido nítrico, que contribuem para o seu efeito. E o EDHF, que vem sendo recentemente mais estudado também, né? Já tem muito mais coisas sobre o EDHF aí, mas eu também não quero entrar muito em detalhes sobre ele na aula de hoje aí, tá?
e prostaciclinas também como sendo agentes vasodilatadores. Eu quero seguir uma ordem cronológica que está sendo abordada aqui pelo livro da Aires, né? Então, de acordo com o nosso tempo que nós temos aqui também, eu detalho um pouquinho mais ou menos. Então, os agentes vasodilatadores produzidos pelo endotélio, né? Agora, então, nós vamos passar para os agentes vasoconstritores produzidos pelo endotélio, que nós vimos naquela figura anterior lá, né? Aqui, as endotelinas. Então, as endotelinas pode ser que sejam, né, um dos primeiros contatos com as endotelinas. E aqui eu trouxe, né, a estrutura química dessas endotelinas, né? São peptídeos com 21 aminoácidos, existem 3 tipos de endotelinas, só que a endotelina 1, que é a endotelina produzida pelo endotélio mesmo, né? Então, as outras endotelinas, elas são encontradas especialmente em outros tecidos, como tecido vascular, cerebral, né? Tecido extravascular, né? Tecidos cerebrais, células da glia, e outros tecidos ali, né? As células musculares lisas do miocárdio, tecido conjuntivo, né? Então, são peptídeos, né, que têm diversas funções aí no organismo, e o que nós queremos falar aqui especialmente é da endotelina produzida pelo endotélio, que tem um efeito predominantemente vasoconstritor, né? E a endotelina, né, fator local, a figura anterior mostra isso. A endotelina, ela é produzida a partir da ação de uma enzima chamada enzima conversora de endotelina sobre um peptídeo maior chamado bigendotelina, né? A bigendotelina, tá, que é essa aqui, ela também tem o nome de proendotelina, tá? E por sua vez, ela tem origem a partir de uma pré-proendotelina. A pré-proendotelina é uma proteína, né, uma proteína grande lá com 212 aminoácidos. Então a célula endotelial expressa essa proteína, que sofre uma ação constitutiva de uma enzima endotelial chamada endopeptidase. E a endopeptidase, então, vai formando lá a bigendotelina. A bigendotelina é uma endotelina de 39 aminoácidos, né, um polipeptídeo, que sofre, então, a ação da enzima conversora de endotelina e forma endotelina 1. Tá? Então, é um processo semelhante para a formação das outras endotelinas, mas a endotelina 1 é a que me interessa aqui, devido ao seu efeito vasoconstritor, né? Então, novamente, né, nós estamos tentando ilustrar que o tônus do músculo liso vascular, ele depende da produção local, da produção endócrina, da produção neural, né? Aqui nós estamos chamando a atenção da produção local, de fatores vasorrelaxantes e vasoconstritores, né? E o balanço entre esses fatores é que vai contribuir para a resistência basal, né? Para a resistência basal total, e para a resistência periférica total do organismo, e para a resistência local, de acordo com a necessidade de fluxo sanguíneo de cada tecido. Então, endotelinas são peptídeos classicamente vasoconstritores, que aqui, né, nós temos lá a pré-proendotelina, forma a bigendotelina, que sob a ação da enzima conversora de endotelina, forma endotelina 1. A endotelina 1, ela atua lá nas células do músculo liso. Ela tem, na verdade, 2 tipos de receptores, um receptor que é chamado de ETA e um receptor que é chamado de ETB, tá? Só que o balanço, né, entre a ação da endotelina sobre esses receptores é capaz de ativar a enzima fosfolipase C, o que quebra o fosfatidil-inositol em IP3 e DAG. IP3 e DAG são sinalizadores de cálcio, eles estimulam a entrada de cálcio na célula, esse aqui via retículo, esse aqui via ativação da proteína quinase C, e isso culmina com a contração do músculo liso vascular. Tá? As endotelinas, elas também têm um efeito em contrabalancear o próprio relaxamento, a própria contração causada por elas. Tá? Então, olha só, as endotelinas, elas têm esse efeito aqui, que nós estamos chamando de efeito parácrino, que é vasoconstritor. E elas têm um efeito autócrino, que culmina com o efeito vasodilatador parácrino. Parece meio confuso, mas não é. Ó. As endotelinas, elas atuando em receptores ETA ou ETB, elas ativam a NO-sintase, que estimula a produção de óxido nítrico,
E o óxido nítrico nós já vimos que ele tem ação vasorelaxante. E as endotelinas, via agora receptor ETB, elas ativam a produção de prostaciclinas. Né? Então, a produção de endotelinas, né, ela está ligada os vasodilatadores que nós falamos anteriormente. Né? Mas que esse efeito, né, como ele é sobre receptores diferenciados, e a proporção de receptores para endotelinas no músculo liso é muito maior do que no endotélio, nós temos um efeito global vasoconstritor. Né? Mas as endotelinas elas têm uma ação direta vasoconstritora e uma ação autócrina que leva à produção de substâncias vasorelaxantes, como óxido nítrico e prostaciclinas. Nós já vimos também que a prostaciclina, né, ela também leva ao relaxamento do músculo liso vascular. Tem um sistema vasoconstritor que é extremamente importante para regulação do fluxo sanguíneo local, para a manutenção do tônus basal, é o sistema renina-angiotensina, mas nesse aspecto, o sistema renina-angiotensina local. Né? Nós temos, né, aqui a visão clássica do sistema renina-angiotensina como sendo um sistema circulante, onde o angiotensinogênio produzido do fígado é convertido pela renina em angiotensina 1, que sofre a ação da ECA plasmática, dando origem à angiotensina 2, que tem ação em órgãos-alvo distantes de produção, causando vasoconstrição, liberação de aldosterona, aumento da reabsorção renal de sódio e outros efeitos centrais e periféricos. No entanto, nós já sabemos que esse conceito clássico do sistema renina-angiotensina ele já foi há muito tempo alterado, uma vez que nós já identificamos a presença de RNA mensageiro para todos os componentes do sistema renina-angiotensina em diversos tecidos, desde vasos sanguíneos ou miocárdio, né, órgãos clássicos do sistema cardiovascular, como outros órgãos, né, como rim, cérebro, adrenais, sistema reprodutor, que não são órgãos clássicos aí, né, do sistema cardiovascular. Então nós temos um conceito de sistema renina-angiotensina tecidual que nós já começamos a mencionar aqui na aula de hoje. Né? Então, né, o sistema, né, renina-angiotensina tecidual está sendo mostrado aqui nessa figura, tá? Onde, né, nós temos que a célula endotelial, né, ela é capaz de expressar todos esses componentes, ó, né? Ela é capaz de expressar angiotensinogênio, né, que dá origem à angiotensina 1, que sofre a ação da ECA, que dá origem à angiotensina 2, né, pela ação do sistema renina-angiotensina local. Né? E aí a angiotensina 2, ela tem aqui, olha, efeitos parácrinos, que são vasoconstritores, né? O efeito da angiotensina 2, né, sobre os seus receptores AT1 no músculo liso vascular. Né? Quando a angiotensina 2 atua no músculo liso vascular, ela ativa lá também via fosfolipase C, IP3-DAG, nós já falamos isso ao longo da aula de hoje, não vou ficar repetindo, né? Ela ativa a entrada de cálcio na célula, né, o que estimula a contração das células. Tá? Mas a angiotensina 2, né, ela tem um balanço também, né? Ou seja, o efeito vasoconstritor clássico da angiotensina 2, né, ele é contrabalanceado também por um efeito vasodilatador da própria angiotensina, onde a angiotensina 2, né, ela agora atuando em receptores AT2, né, já foi mencionado anteriormente, lá no próprio endotélio, ela comanda a síntese de óxido nítrico e pode influenciar também a síntese do EDHF e de radicais livres de oxigênio, né, que também tem efeitos, né, não aqui, né, efeitos vasoconstritores, né, de novo aqui, né, sobre receptores AT1. Né? Então, aqui, né, vamos melhorar isso aqui. Né? Ó. Angiotensina 2 atuando em receptores AT2, né, comandando a síntese de EDHF e óxido nítrico, que tem ação relaxante, né, como nós já vimos na célula muscular lisa do vaso. Tá? E nós temos que a angiotensina 2, né, quando ela atua na própria célula do músculo, na célula do endotélio, tá? Ela é capaz de ativar a enzima NADPH oxidase, que contribui para a formação do radical superóxido, né, que é um vasodilatador, que é um vasoconstritor, né, e esse superóxido
ele atua inibindo a síntese local de óxido nítrico, né? Competindo aqui com o óxido nítrico, inibindo a síntese local de óxido nítrico. A angiotensina 2, né? Ela também atua no neurônio noradrenérgico local, né? No terminal noradrenérgico, e estimula a liberação de norepinefrina, o que leva ao efeito vasoconstritor. Então, apesar, né, dela ter esse efeito, né, autócrino, que leva à produção de substâncias vasodilatadoras, o seu efeito global vasoconstritor, devido a essa ser multifatorial, né, ele prevalece aí como sendo um efeito clássico do sistema renina-angiotensina tecidual local. Aqui, só mostrando alguns detalhes de substâncias parácrinas produzidas por células e que têm um efeito no músculo liso vascular ou no endotélio, né, contribuindo para a ação vasoconstritora ou vasodilatadora, né. E aqui nós vamos chamar atenção para a histamina. A histamina, que é uma substância produzida por mastócitos ou por células do sangue em geral, né, por células brancas. A histamina, ela tem um papel mais importante aí nos processos inflamatórios que levam à exudação de células, e que ela também, além de ter efeito vasodilatador, ela aumenta a permeabilidade vascular. Então essas células que contêm histamina, né, ao liberarem histamina, né, no caso de inflamação, reação alérgica, ela também é um fator local vasodilatador. A histamina, ela atua no vaso sanguíneo e no neurônio, né, no neurônio adrenérgico. Tá? E um outro sistema vasodilatador parácrino importante é o conhecido sistema calicreína-sininas, que é representado principalmente pela bradessinina, que é uma substância vasodilatadora, né, que tem um efeito de também causar dilatação via óxido nítrico, né? A bradessinina, ela também interage com receptores B2 lá no endotélio vascular e leva à liberação de óxido nítrico. Então, a bradessinina, normalmente, ela está presente em fenômenos alérgicos, né? Ela é liberada também de uma maneira constitutiva, né? Então, especialmente via atividade colinérgica, né? As células exócrinas, as glândulas exócrinas, elas liberam calicreína, que essa calicreína ela vai converter o sininogênio plasmático em bradessinina. Então, a bradessinina ela tem esse papel de causar a vasodilatação mediada por óxido nítrico. A bradessinina ela foi uma substância que foi descrita por pesquisadores brasileiros, Rocha e Silva, professor da Universidade de São Paulo, da USP, e o Wilson Beraldo, da UFMG. Esses dois cientistas trabalhando especialmente com o veneno, né, de serpentes do gênero Botrops, as jararacas, eles isolaram peptídeos do sistema calicreína-sinina e foi a primeira vez que foram descobertas, né, essas substâncias aí que têm essa importância vasodilatadora. Então, nós vimos aquela figura lá atrás de novo, né, essa de novo, né, mostrando ali a bradessinina interagindo com seus receptores B2 no endotélio, estimulando a síntese de óxido nítrico, sendo um dos fatores que contribui para a vasodilatação. Então, além dos fatores vasorrelaxantes parácrinos, né, que nós chamamos atenção aí para a histamina e para a bradessinina, nós também temos vasoconstritores parácrinos. Podemos chamar atenção especial para a serotonina e para os tromboxanos, que são agentes sintetizados por plaquetas. O tromboxano também, além de ter sua atividade agregante plaquetária, eles também têm ações vasoconstritoras. E a serotonina, ela também parece que tem um efeito vasoconstritor importante, especialmente em hemorragias, né, onde existe uma liberação de grandes quantidades de serotonina. A serotonina também contribui para a manutenção do tônus basal, né, então ela também é considerada aí, né, um efeito
um mediador importante. Nós também temos que considerar, né, como sendo um fator local, o fator físico, né, o efeito da temperatura, especialmente em territórios como pele, né, como músculo. Nós temos que a temperatura ela é capaz de causar vasodilatação nos vasos da pele por um mecanismo neuroendócrino, né, que nós já estudamos o controle da temperatura. Nós podemos dizer que a temperatura, né, ela é um fator que contribui para o tônus vascular também. Então, nós vamos começar agora a estudar os fatores extrínsecos, né? O controle extrínseco, que muito já foi dito aí, né, sobre esse controle extrínseco, tá? Mas nós vamos chamar a atenção para o sistema simpático vasoconstritor, especialmente as arteríolas, né, os vasos de resistência modulados pelos receptores alfa-1 adrenérgicos. Mas também vamos falar um pouquinho do sistema simpático vasodilatador, parasimpático quase nada, das transmissões não adrenérgicas, não colinérgicas, especialmente da que a gente chama de nitrérgica, tá? E das catecolaminas circulantes, né? Então até aqui, né, nós estamos falando de neural, né? E daqui para baixo nós vamos começar a falar de hormonal, né? As catecolaminas circulantes, a arginina vasopressina, né, o ADH, que nós já estudamos, e o ANP, que também nós já estudamos na parte de controle da pressão arterial. Além de chamar atenção um pouquinho só para outros mediadores. Como eu disse anteriormente, essa parte de regulação neural e endócrina ela é um pouco mais curta do que a parte de regulação local, mas ela não é menos importante, né? Nós podemos dizer que o balanço entre o tônus vascular, né, ele está exatamente aí, né, entre esse controle que pode ser múltiplo, né, neural, endócrino, local. Tá? Essa figura ela tenta resumir os principais mecanismos de controle neural, né, mostrando o sistema nervoso simpático vasoconstritor. Né? Então isso aqui é o que inerva todas as arteríolas, né, todos os vasos sanguíneos. Nós temos maior proporção de sistema nervoso simpático vasoconstritor. Vamos dar atenção inicial a isso aqui, né? As arteríolas possuem o receptor alfa-1, que é acoplado também à proteína G, que estimula a fosfolipase C, IP3-DAG e cálcio, contração do músculo liso. Né? Então isso é que acontece quando acontece reações de luta ou fuga, aumento do tônus simpático, por exemplo, durante o exercício físico, né? Quando acontece contração dos vasos das vísceras em geral, né? Só que é a partir daí mesmo que eu já vou introduzir, né, o sistema simpático adrenérgico, né? Esse adrenérgico mais vasodilatador. Né? Existem alguns vasos, né, que são inervados por umas fibras simpáticas, e esses vasos, em vez de terem receptores alfa-1, eles têm receptores beta-2, que são vasodilatadores. Né? Eles diminuem a entrada de cálcio nas células, eles diminuem a contratilidade, a afinidade dos filamentos ao cálcio. Né? E quais vasos são esses? Grandes vasos arteriais, como a artéria aorta, a artéria pulmonar, que a gente imagina, reação de luta ou fuga que ativa o simpático, aumenta o débito cardíaco, esses vasos próximos ao coração, eles têm que dilatar para poder abrigar mais sangue. Né? Os vasos pequenos, né, a microcirculação contrai, né? Mas esses vasos grandes, como tem receptores beta-adrenérgicos, eles dilatam. E outros vasos especiais estão localizados na pele e no músculo. Né? Na pele nós temos lá a abertura das anastomoses frente à ativação simpática devido ao aumento da temperatura corporal. Né? Então nós já relacionamos isso com o slide anterior que nós falamos de temperatura. E no músculo, durante o exercício, muitas fibras noradrenérgicas que são simpáticas, mas que inervam células musculares via receptores beta-2, né, elas são ativadas. Né? Então existe dilatação do músculo durante o exercício, especialmente devido a esse mecanismo. Né? Não só, claro, né, ao aumento do metabolismo local, né, deposição de substâncias como H+, potássio, nucleotídeos de adenosina, né, queda de oxigênio, né, fatores relaxantes que nós estamos vendo aí, né, óxido nítrico, todos os outros fatores que vão sendo produzidos, diminuição dos agentes vasoconstritores, mas além disso o exercício físico ativa vias simpáticas vasorrelaxantes. Né? Mas a maioria das vezes as vias simpáticas são vasoconstritoras, né? Então as vias simpáticas vasoconstritoras são as predominantes aí.
O sistema nervoso colinérgico ou parasimpático, né, ele não inerva eficazmente vasos sanguíneos, mas ele tem um controle no tônus vascular. Tá? Nós podemos falar que o simpático ele inerva vasos de glândulas, como glândulas sudoríparas, glândulas salivares, então ele tem uma importância muito localizada, né? Ele não contribui muito para a resistência periférica total de maneira geral, mas ele contribui uma vez que ele inerva as terminações nitrérgicas. E aí nós já vamos falar dos dois de uma vez. Ó. Existe uma inervação que já foi descrita desde a década de 70 como sendo chamada de não adrenérgica e não colinérgica, que atualmente a gente sabe que o principal neurotransmissor é o óxido nítrico. O óxido nítrico produzido por terminais neurais que partem lá da adventícia e inervam a fibra muscular lisa do vaso. Então, esse óxido nítrico liberado, via aquele mesmo efeito, guanilato ciclase, ele induz o relaxamento da célula muscular. E que a atividade colinérgica, ou seja, o neurônio colinérgico inerva o neurônio nitrérgico. E a acetilcolina é capaz de estimular a liberação de óxido nítrico. Olha ali, a acetilcolina, então, estimulando a síntese de óxido nítrico pela terminação nitrérgica. Então, a terminação, nós podemos dizer que como principais neuromoduladores da resistência vascular, nós temos o simpático colinérgico, o simpático adrenérgico, o vasoconstritor, a maioria das fibras, as arteríolas, que são os vasos de resistência mesmo, da maioria dos tecidos, das vísceras, das circulações locais e regionais, com exceção de músculo e pele, que tem vias simpáticas vasodilatadoras, a gente pode dizer assim, a maior parte são vasoconstritoras. E o sistema nitrérgico vasodilatador, que pode ser modulado pelo sistema parasimpático colinérgico. Então, sobre controle neural, E agora, sobre controle endócrino, nós já falamos da vasopressina, na parte de controle da pressão arterial, nós chamamos de hormônio antidiurético, ou arginina vasopressina, que é um hormônio peptídeo de 9 aminoácidos, produzidos pelos neurônios magnocelulares do hipotálamo, com terminais na hipófise anterior, semelhante à ocitocina também, só que com diferenças bem significativas. Aqui nós temos a estrutura das duas, nós queremos falar da vasopressina, ou arginina vasopressina, que também é chamado de hormônio antidiurético. Então já mostrei essas figuras lá na aula de pressão arterial. Nós temos que existem dois controles sobre a secreção de ADH, ou quando a osmolaridade aumenta, no caso os osmorreceptores estimulam a liberação de ADH diretamente pelos neurônios hipotalâmicos, e no caso quando a pressão arterial cai, os barorreceptores estimulam a liberação de arginina vasopressina. Eu estou falando de uma maneira mais rápida porque esses mecanismos já foram estudados, só para enfatizar novamente a importância da arginina vasopressina ou do hormônio antidiurético nessa regulação extrínseca, como sendo um hormônio importante aí na manutenção do tônus vascular e da pressão arterial. Então, ele, ao atuar nos seus receptores V1 no músculo liso vascular, ele tem um efeito vasoconstritor, então já falamos que é muito importante na controle de hemorragias, em outras situações onde a bradicina, onde a vasopressina tem uma importância maior aí no controle do fluxo, mas em tornos, em situações basais, ela também exerce uma participação no tônus basal. Os peptídeos natriuréticos, especialmente aqui eu queria falar do ANP, mas nós temos outros peptídeos natriuréticos chamados de ANP, BNP e CNP. O ANP é o peptídeo natriurético atrial, nós já vimos que ele é produzido por estiramento do átrio, quando existe um aumento, uma sobrecarga de volume, os átrios liberam ANP. Esse peptídeo ele tem ações centrais e periféricas, ele tem ações centrais que ainda não são muito conhecidas, mas a gente sabe que ele é um peptídeo que tem efeitos sobre o centro de controle da pressão arterial, podendo modular a atividade autonômica
né, via sistema nervoso central, mas os principais efeitos conhecidos são periféricos sobre o rim, né, por isso que ele tem esse nome, peptídeo natriurético atrial. Ele inibe os efeitos renais da aldosterona, inibe a liberação de renina, e ele aumenta a fração de filtração de sódio, né? Ele aumenta a eliminação de sódio e água pelo rim. Então a gente pode falar que ele é um hormônio que diminui o volume plasmático, diminuindo a pressão arterial, tá? Então ele tem um efeito importante aí no controle da pressão arterial ao alterar a volemia. Então, só que o que nós queremos chamar a atenção aqui agora especialmente são para os efeitos vasculares do ANP, né? Ou seja, para os efeitos vasodilatadores que nós observamos com o ANP. O ANP, né, parece que ele tem um efeito vasodilatador, porque ele pode atuar centralmente, né, antagonizando núcleos centrais que levam à diminuição do tônus simpático, né? E ele tem um efeito direto no vaso, né? Ele tem um efeito hiperpolarizante direto no vaso, o que pode causar o relaxamento do vaso ao atuar diretamente no músculo liso vascular e atuando nos neurônios simpáticos que inervam os vasos, diminuindo a ação simpática sobre os vasos sanguíneos, que contribui para o efeito vasodilatador do ANP. Os receptores intracelulares do ANP são acoplados à proteína quinase G. Então eles têm como segundo mensageiros GNP cíclico, que leva também à diminuição do influxo de cálcio, né, a inibição da entrada de cálcio, a diminuição da afinidade do cálcio aos filamentos contráteis e também pode causar hiperpolarização das células. Então a ANP também é um importante peptídeo vasodilatador. Então eu dei só uma pincelada, né, nas características do ANP sob o controle da volemia, né, para a gente poder falar das ações centrais e periféricas do ANP, né, mas o que mais interessa, né, são os efeitos especialmente diretos sobre o vaso, né, especialmente atuando nos seus receptores, via guanilato ciclase nos vasos e causando vasodilatação, né, e atuando nos seus receptores no neurônio que inerva os vasos, causando inibição desses neurônios, inibição da secreção de noradrenalina, que também causa vasodilatação. Vamos dar uma olhada nessa outra figura aqui, vai ajudar a entender melhor isso. Bom, como nós podemos ver aqui então, os efeitos centrais e periféricos do ANP que contribuem para o seu efeito vasodilatador. Efeitos centrais, ele é capaz de atuar no núcleo do trato solitário, especialmente potencializando aqueles interneurônios que partem lá do núcleo do trato solitário e inervam a região ventral da medula espinhal, aquele centro que a gente chama de centro pressor, que é a região que saem as fibras simpáticas. Então, quando ele potencializa aqueles interneurônios, lembra que eles são inibitórios? Ele é capaz de inibir o tônus simpático, o que tem um efeito vasodilatador. Né? E ele também antagoniza os efeitos da angiotensina 2 na área pós-trema, o que dificulta o controle vasoconstritor central. E perifericamente, né, nós podemos resumir o efeito deles, né, além, né, de ter um efeito direto hiperpolarizante, inibindo os filamentos contráteis, diminuindo a afinidade ao cálcio e diminuindo a intensidade de entrada de cálcio, atuando diretamente nos seus receptores acoplados à guanilato ciclase, né, nós temos que ele é capaz também de atuar no neurônio simpático, né, aquele simpático vasoconstritor, né, de duas formas, né, olha, inibindo a transmissão colinérgica ganglionar, né, lá no gânglio, né, inibindo a transmissão dos nervos simpáticos e reduzindo a síntese de neurotransmissores, noradrenalina, né, lá na junção neuroefletor. Além de outros efeitos periféricos, né, só para completar aqui, né, fora ainda dentro do contexto, os efeitos do ANP, inibir a síntese de renina e a atividade da ECA, que contribuem para os seus efeitos natriuréticos, né, de eliminar sódio e água, mas nós queremos centralizar aqui os efeitos vasculares. Bom, além desses, nós temos outras substâncias que são muito importantes para, né, que também, né, parecem ser, né, importantes e exercerem uma relevância no controle do tônus vascular, na manutenção do tônus vascular
em seus níveis normais ao longo do tempo, né, ao longo das realizações das atividades diárias, né? Só que esses são os mais importantes, são os que nós vamos abordar aí, né? Então nós vamos finalizar aqui com a ANP, né? Mas nós podemos ainda citar outras substâncias, né? Como substância P, que já foi dita aí, o CGRP, né? O peptídeo relacionado ao gene da calcitonin, né? Os próprios glicocorticoides, como agentes vasoativos. Tá? Então, nós estamos ilustrando os principais fatores que modulam o tônus vascular, no sentido de, especialmente, entendermos o controle do fluxo sanguíneo local, né, como ele pode variar, especialmente durante o metabolismo, né, metabolismo aumentado, exercício físico, essa distribuição, né, variada de fluxo, e os fatores locais e os fatores periféricos que regulam a vasomotricidade em geral. Então, chegamos aí ao nosso final da aula. Essas são as nossas referências bibliográficas, os principais livros utilizados na aula de hoje. O principal foi esse aqui, o livro da Margarida Meirelles, capítulo 33, a aula está todinha lá, né? E com as outras figuras que eu trago só para ajudar a ilustrar. Eu sou o professor Dante, sou grade de Fisiologia. Muito obrigado.